Olá, pessoal, eu sou Selma Cosso e estamos aqui para o segundo episódio do Criando Conexões, da segunda temporada. É um prazer enorme tê-los aqui. E para você, para não ficar fora dessa, ative seu sininho, notificações e comente, é claro, porque o seu comentário é muito importante. E não esqueça de curtir também. E olha só, você pode convidar quem você ama e quem você não ama tanto, de repente ele começa a te amar. Que tal? Vamos lá. Hoje é um tema que eu amo. É medicina tradicional e medicina integrativa. Será que elas divergem? Será que elas complementam? O que vocês acham que é? Ou o que vocês acham que poderia ser? Ou melhor, o que será que a minha querida e especial convidada, Marta Ueshi, Isso. vai falar sobre isso. Queria que, em primeiro momento, ela mesma se apresentasse para vocês, porque eu a amo de paixão, gente. Bom dia, boa tarde, né? Não sei quando a pessoa está vendo o vídeo. Eu sou Marta Ueshi, sou terapeuta holística, também trabalho com medicinas que o pessoal, no xamanismo, a gente chama de medicinas energéticas, né? Então, trabalhando com a energia das ervas, a energia dos florais, que é o que hoje a gente tenta integrar o ser como um todo, não só com a parte corporal, mas a parte emocional, a parte mental e a alminha, né? Tem uma alma, tem um ser ali, e às vezes o trabalho é realmente observar como funciona, né, toda essa conexão, né, entre nós mesmos, dentro do nosso ser. Eu sou radiestesista também, e, como a Selma pediu, também trabalho com dragões. Da energia dos dragões, da Dragon Light, né, que é um trabalho que veio através da Antoinette e da Ana Vidal. E já tenho um trabalho de uns 4 ou 5 anos com a energia de floral de dragão também. Então, e o xamanismo e essências, né? Flores, essências florais, né? Então a gente vai trabalhando com tudo isso. Então, toda essa energia, né? Toda essa medicina que foi ocultada durante séculos e que está sendo reativada. Nos Estados Unidos, tem práticas corporais lá do século XIX que já trabalhavam com medicina indígena, por debaixo do pano. E agora estamos aí aflorando como medicina integrativa. Falando nisso, Marta, que tal? Nossa primeira pergunta de hoje. Martinha, o que é medicina integrativa? E vou continuar. Medicina tradicional e a integrativa podem andar juntas? Eu acho que deve, né? Porque como a ideia de ser integral é porque você vai contar com todos os elementos que formam o ser humano. E o ser humano não é formado só de células, né? Não é só um estômago, não é só um intestino, né? Mas ali tem um ser emocional, de um corpo emocional, ali tem um ser mental, com um corpo mental, ali tem uma alma que resolveu encarnar naquele corpo. Então, eu acho que a medicina tradicional, ela tem o trabalho dela em entender todas as funções dos órgãos, até para ter um bom funcionamento, até para entender como, né, trabalha todo esse estudo. Mas já há um tempo que, né, desde o meu estudo com a espiritualidade, com essa parte, né, de conexão da alma com o corpo, já vem desde a apometria, não sei se já há algum tempo, né, que é o Dr. Lacerda que trouxe a técnica da apometria, porque ele começou a entender que algumas doenças, que ele chama de doenças da alma, afetavam o corpo físico, né? Então, quando você
trabalha a alma antes de chegar no corpo emocional e mental, você pode evitar uma doença física, né? As que a gente chama de psicossomáticas. Mas se já afetou o corpo físico, precisa de um médico, né? Então, se já tem um problema gástrico, precisa de um gastro, né? Então, eu acredito que elas trabalhem juntas, né? Até porque não existe uma cirurgia para a alma. Assim como não adianta, né, o pessoal tirar sarro e dar homeopatia quando a pessoa já está numa situação crítica, né? Então, cada especialidade tem a sua sabedoria, e eu acho que é unificar, né, e cada um ali no seu saber e contribuindo. E é por isso que, normalmente, tem várias pessoas que trabalham com a mesma situação, né? Então, vai ajudando a pessoa a olhar em diversos ângulos para que ela possa se ajudar em vários níveis, né? Sim, para ter qualidade de vida, né? Acho que esse é o grande X, é saber para onde vai, né, em determinado momento, como você tinha dito. Eu acho isso muito importante mesmo. Bom, tchan, 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 tchan. Quais são as mais eficazes? Existe isso atualmente? É difícil trabalhar com eficácia quando a gente fala de alma, né? Tanto que até quando o pessoal comenta sobre a constelação, e uma das dificuldades de explicar cientificamente a constelação é porque é um fenômeno. Uhum. Então, um fenômeno você não tem como repetir né, igual o científico precisa de ter várias repetições para você ter um resultado científico. E o mais difícil é porque, quando você trabalha com almas, cada alma tem uma história diferente, tem uma origem diferente, tem um pai diferente, tem uma mãe diferente. Então, é difícil você quantificar cientificamente. Por isso que é difícil dizer o que é mais eficiente para cada ser. Eu vejo que, na verdade, existem alguns chamados, né? Então, de repente, a pessoa fala assim: olha, se você pensar em fazer eutonia, o que você acha? E aí a pessoa vai e fala: uau, isso é muito legal, né? E realmente aquilo conecta com ela e ajuda ela a fazer uma conexão importante de algo que ela está passando, às vezes no corpo físico, às vezes numa situação que ela está vivendo, e clarifica muito, né, o que ela está vivendo, para ela poder superar aquela situação. Então, eu não diria mais eficaz, porque eu acho que é muito difícil quantificar o que é eficaz, né? Mas eu diria que é um trabalho de buscar dentro de você aquilo que você sente que faz bem e que realmente você sente que está te ajudando a melhorar uma situação, a melhorar um processo. Então, às vezes, pode ser que a homeopatia não ajude, às vezes pode ser que os florais não ajudem, mas pode ser que um trabalho corporal ajude. Então, como é um fenômeno, é muito difícil de quantificar. Falar: olha, 3 sessões para você vai resolver. Né? E aí a gente faz um protocolo de 3 sessões para todo mundo, e isso é eficaz. Né? Então, eu acho que na medicina integrativa é uma jornada de autoconhecimento, porque você vai descobrindo vários processos em você, na tua família, de repetições de problemas familiares, de repetições de doenças familiares, que, através do trabalho e das limpezas, né, dos processos que a gente vai fazendo, a pessoa vai entender e falar: nossa, então eu repito isso, por isso eu estou aqui e por isso eu estou fazendo isso. E ela fala: então preciso mudar aqui. E aí tem uma mudança de consciência, né? Então, eu diria que a medicina integrativa ela está mais no processo de ajudar no processo da consciência das pessoas, do que necessariamente em ter uma melhora física. A melhora física ela é uma consequência, não é a busca, né? E é interessante porque acho que eles estão fazendo agora uma discussão no MEC, né, para regularizar o estudo da parte holística e da medicina integrativa. E aí o desafio é explicar campo de consciência para as pessoas. Então, o que é um campo de consciência? O que é um campo que faz com que as pessoas entendam
processos e energias diferentes. Então, eu achei interessante, falei assim, olha, estamos discutindo campos de consciência ali, exatamente pela questão dos florais, para explicar a eficácia dos florais, como funciona, né, o floral num campo de consciência, né? E aí o campo de consciência ele tem vários níveis, né? Da sua alma, das suas emoções, da sua mente e do seu físico, né? Então, eu acho isso muito bacana nesse momento, porque estamos discutindo coisas que, sei lá, né, eu acompanho há algum tempo, há uns 10 anos atrás, era muito pouco discutido sobre isso, né? Eu acho que menos, até 5 anos. Né? 5 anos atrás era muito pouco discutido. Então, eu vejo a gente entrando numa outra seara de compreensão e até do ser humano mesmo, né? E isso eu acho muito legal, porque vai desabrochando, às vezes, por exemplo, num atendimento, a pessoa fala, puxa, eu gostava disso, mas acho que não. E porque ela vai descobrindo outras coisas e isso vai levando saúde para ela. Não porque ela está procurando saúde, mas porque quando ela começa a fazer coisas que estão mais conectadas com ela mesma, ela vai descobrindo novos caminhos de cura, né? E ela se curar, porque às vezes ela está numa depressão porque ela não aguenta mais estar naquele escritório, né? E aí, mesmo que ela, sei lá, tome todos os remédios, o ponto é o escritório, o ponto é, né? Então, ela melhora a consciência dela, fala, o que será que eu posso fazer então? E aí você vê que ela faz uma mudança da vida dela e fala, puxa, estou melhor, né? E às vezes melhorou num processo de consciência, melhorou no que ela faz na vida dela, e isso também dá efeitos, né, em todos os corpos físicos, né? Então, por isso que eu vejo medicina integrativa não só como uma necessidade de cura física, né? A cura física ela é mais um veículo, porque você está bem, né? Então, por exemplo, você gosta de fazer o que você faz e você quer estar bem para você fazer mais. E aí você vai sempre buscar você ficar bem. Agora, num processo, às vezes, que você está ali, está numa depressão e aquela depressão está vindo de um trabalho, por exemplo, por mais que ela possa tomar todos os remédios possíveis, a consciência emocional, a consciência mental dela está toda desgastada e vai continuar desgastando, porque para ela ir para lá, ela vai continuar desgastando a energia. Então, aí é a hora que entra as medicinas integrativas para dar aquele, aquele empurrãozinho, né? E é muito legal. Sim. Então, eu vou até complementar. Eu acho que as medicinas integrativas não têm protocolo, né? Que é isso que acaba. Agora está começando uma parte científica qualitativa, mas que ainda está bem longe do que a gente entende, né, nesse ser, porque é individual, né? Sim. E tanto o trabalho da Marta quanto o meu de saúde integrativa, né, do método de saúde integrativa, ele abrange todos esses campos: o físico, o mental, o emocional, o social, como você mesmo disse, do escritório, e o bioespiritual, né? Eu acho que tem que ter essa junção. E, é claro, não tem como ser protocolada, porque eu sou diferente da Marta. A gente pode até ter o mesmo problema, exemplo, de hérnia de disco, né? Como eu sou fisioterapeuta de hérnia, mas a minha hérnia foi causada por uma coisa X e da Marta Y, e os tratamentos são diferentes, sem ignorar a medicina tradicional, porque às vezes é necessário sim intervir com isso, né? Também. Então a gente vai ter que ir trazendo isso. E outra coisa que eu achei muito legal foi que agora, em algumas faculdades de medicina, tem uma matéria chamada Medicina e Espiritualidade. Então, eu acho que a gente já está tendo grandes avanços nesse sentido. Introduzir isso, algo que estava tão debaixo dos panos, né? Sim. Nisso a gente está ganhando força. Isso é muito legal. Podemos? Mais uma? Que agora é a cabeluda. É a cabeluda. Sempre, né, gente? A gente sempre tem uma polêmica aí. Polêmica. Por que devemos escolher a medicina integrativa ao invés da tradicional? Ou se devemos? E como devemos? Olha, eu nunca recomendo uma ou outra, né? Já falei que, para mim, é muito a decisão da consciência. Porque se a gente está trabalhando com consciência, a pessoa tem que saber o que ela quer, né? E a decisão dela. Então,
Assim como, por exemplo, acontece muito comigo, porque eu tenho muito mulheres, né? E aí elas mandam os maridos. Aí eles aparecem com aquele bico, daquele tamanho, assim, falando, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. E aí eu falo assim, mas por que você está aqui? Porque a minha mulher mandou. Né? Eu conheço essa história. Né? Então, assim, para essa pessoa, com certeza, a medicina integrativa não vai funcionar, porque ela não está consciente que ela precisa, porque o processo não é mágico. Né? Todo mundo pensa que, olha, tem um pozinho de pirim-plim-plim e a sua vida vai mudar. Gente, eu acabei de descobrir que não, hein? Né? Ó, Marta. Poxa, né? Então, não tem um pozinho de pim-pim-pim, né? Então, se a pessoa não está consciente ali, olha, não, eu sei que eu preciso melhorar em alguns aspectos, eu vejo que eu tenho isso que eu preciso melhorar e confio na pessoa que está ali para fazer essa orientação, não vai ser bom para ela, não vai ser nem uma experiência positiva para o terapeuta, porque a pessoa vai estar muito reativa, assim como não vai ser para a pessoa, porque ela vai só falar assim, ela só falou mais do mesmo e eu já sei tudo. Né? Então, eu acho que a pessoa precisa estar já nesse aspecto de abertura, de se permitir, porque quando você trabalha com dor emocional, com situações profundas, né, que a pessoa está lá, não consegue resolver, muita gente não gosta, né, de dar uma cutucadinha ali naquele lugar, né? Então, você precisa estar preparado para cutucar, por mais duro que seja, e por mais medo, você fala assim, ela está me julgando. Não é porque todo mundo fala, ai, Marta, o que você está pensando? Eu falei, nada, você que está projetando. Né? Mas, e aí, essa abertura para a gente começar o trabalho, porque não sei, né, como é na fisioterapia, na eutonia, mas eu acredito que a pessoa também precisa estar aberta para permitir os toques, para permitir os movimentos, né, para permitir a fala ali, né? Então, eu acho isso muito importante. E por isso que eu vejo que é um movimento mais de consciência, porque a pessoa entende que ela está no momento, é aquilo que ela precisa, e a gente aí é feito um bom trabalho, porque eu sempre falo que é 50-50. Olha, você fala assim, vai para a direita, vai para a esquerda, cima, abaixo. Agora, quem vai ter que fazer todo o movimento vai ser você. Então, eu não posso fazer isso pela pessoa, né? No máximo, falar, olha, eu estou vendo isso, né? Talvez você possa mudar aqui, pensa com carinho e tal. Mas, no geral, é um processo que a pessoa tem de se desconstruir para construir ela de uma forma mais saudável. Porque se ela está adoecida e se adoeceu, é porque ela se construiu tanto mentalmente, emocionalmente, quanto né, no corpo físico, de uma forma que não está adequada à consciência dela. Porque se ela estivesse conectada, né, naquilo que ela tem de melhor, naquilo que ela gosta de verdade, o corpo se constrói, né, nessa energia de saúde, né? E aí você vai ter que ter coragem para se desconstruir. E nem sempre todo mundo está, né, pronto para isso. Então, a primeira coisa que eu sempre quebro na expectativa das pessoas é que eu não sou mágica, eu não sou... como fala? Não sou Jesus, né, que faz assim, está curado, né, pode ir. Você é ser humano, né? Eu sou um ser humano que facilito algumas coisas. Mas se a pessoa não está aberta para receber, se ela não está aberta para fazer toda essa transformação, por mais que, né, já tenha acontecido muita coisa mágica nos processos, a mágica acontece porque a pessoa permite, porque isso é a energia dela. E não porque... Por isso que eu falei que não é um fenômeno, porque... Por exemplo, o que aconteceu para você, não sei se vai acontecer para outra pessoa. E eu não posso garantir. Então, é até um erro meu chegar e falar, olha, então, se para a Selma foi assim, para você também vai ser. Faz 3 pulinhos e 4 viradinhas que vai dar certo. Né? Então, é importante essa compreensão que, quando você está num processo de cura integrativa, é um processo de você com você mesmo, em primeiro momento. Então, assim, você, de alguma forma, está ali tentando
entender quais são as suas partes adoecidas para levar consciência, saúde, luz, né, para aquela parte, né? Então, nem sempre é tão simples, mas a gente tenta fazer o nosso melhor, né? E é fantástico alguns movimentos, assim, algumas mudanças, mas por isso que eu falei, como não é um fenômeno e não uma ciência, no sentido de, né, ter sempre usar sempre o mesmo protocolo para ter o mesmo resultado, é difícil conseguir fazer isso de uma forma científica, né, nos moldes de hoje, né? Então, até por isso que é muito complicado até para mensurar, para quantificar, e aí o pessoal fala, então isso não é ciência, né? Então, é um processo. Eu acho que a gente está a uns passinhos, e aí, aos poucos, a gente vai conseguindo integrar o que é essa parte da medicina integrativa com a medicina tradicional, que eu acho muito legal. Eu super sigo médicos, né, psiquiatras, psicoterapeutas, psicólogos. Eu acho que todo mundo tem a sua função e é importante dentro da função que faz, né? Eu acho que uma coisa não tira o papel da outra, né? Apesar de existir, claro, um movimento, né, que fala, não, então só precisa de medicina tradicional, da medicina integrativa. Não é bem por aí, né? Então, eu acho que é uma jornada e cada um decide, assim como na vida, o que vai fazer de melhor. Então, eu não posso dizer para você que, olha, a medicina integrativa é melhor ou a medicina tradicional é melhor. Eu acho que vai depender da consciência de cada um. Então, olha, não, para mim, medicina tradicional é o que basta. Tudo bem, está ótimo, né? Se você está saudável e está feliz dessa forma, por que não? Né? Então, eu sempre vejo como facilitadores. Então, assim, se você precisa de um facilitador para você ter uma vida melhor para você, estou ali facilitando. Se está certo ou se está errado, né, essa coisa de dicotomia eu acho meio complicado, porque a gente pode entrar numa seara de destruição, né? Então, olha, não precisa existir medicina tradicional. E não é por aí, né? É porque não existe verdade absoluta, né? Eu acho que a gente pode ir trazendo todo, né, os saberes dessa medicina tradicional e os saberes da integrativa. E caminham juntos, né? A gente já viu casos que funcionaram muito bem nessa união, né? Elas podem se unir e ganhar mais força. E quem se beneficia é sempre o paciente, é sempre a pessoa que procura. Né? Não tem que ter esse jogo de egos, né? Isso, eu acho que eu me sinto sempre uma facilitadora. Sim. Então, tanto que as pessoas vêm me perguntar, o que você faz? Eu falo, o que você precisa? Porque eu não quero que a pessoa venha me procurar, não, eu quero só tratar o meu negocinho no pé. Eu falo assim, não é isso, né? Porque como eu gosto de olhar a pessoa como um todo, eu quero entender os processos dela e não necessariamente, olha, então vim aqui para olhar o meu rim. Não sei. Sim. Isso vai conversa até dizer chega, né? Mas queria te convidar, Marta, para a gente olhar junto o depoimento, a participação da Letícia Linton, que vai falar o primeiro passo para uma vida integrativa. Vem com a gente. Bom, vamos lá. O primeiro passo para uma vida holística é autoobservação, autocuidado, autoconhecimento. Autoobservação é tudo. É só você se observando, entendendo que o nosso corpo é um empréstimo de Deus, que é um receptáculo para a nossa alma vir aqui realizar o que ela veio realizar. Aí você consegue entender a importância de cuidar do seu corpo, da sua alimentação, do que você ingere, a importância de cuidar da sua mente, porque as nossas células estão constantemente bisbilhotando os nossos pensamentos. Então, a importância de ter um coeficiente de inteligência positiva alta. E a importância de você ir em busca da sua verdade. Em busca da sua verdade, porque quando a gente aquieta, a gente sabe o que a gente veio fazer aqui. Como diz Einstein, eu penso 99 vezes e nada me acontece. Quando eu paro de pensar, a verdade me é revelada. O aquietamento, entrar em contato com a sua verdade, cuidar do seu corpo,
vigiar os sabotadores, que são os nossos inimigos que habitam na nossa mente, para nós nos tornarmos a nossa melhor amiga, aceitando que cada um é um, o nosso destino, o nosso núcleo familiar, as pessoas que foram colocadas nas nossas vidas, o tanto de dinheiro que foi nos dado, tudo foi nos dado para que a gente consiga viver a nossa missão e o que a nossa alma veio fazer aqui. Então vamos nos observar, vamos trabalhar a gratidão, vamos trabalhar o perdão e vamos entrar em contato com a nossa verdade sem medo de julgamento. Segundo a Ayurveda, a nossa saúde é a saudade do lar. A saúde é a saudade, a doença, desculpa, toda doença é a saudade do lar. E o que é o lar? É a nossa alma. Quando a gente se distancia da nossa alma, da nossa verdade, do que a gente veio fazer aqui, a gente adoece. E cada vez que a gente diz sim, querendo dizer não, morre um pedacinho da gente. Então, a reconexão com você, o aquietamento para escutar a sua voz interior, tudo está dentro de nós. Todas as respostas estão dentro de nós. Então, é um combo, corpo, mente e espírito. Autoobservação, autocuidado, autoconhecimento. Assim você consegue ter uma vida holística, fortalecendo o seu corpo, fortalecendo o seu mental e entrando em contato com a sua verdade. Letícia, muito obrigado por ter falado os primeiros passos para uma vida integrativa. Convido a Marta para vermos o vídeo da Eliani, que vai nos contar sobre a anamnese da saúde integrativa. Vocês sabem o que é isso? Pois bem, quando o paciente chega, como que ela vê a pessoa como um todo? Olá, meu nome é Eliani, sou terapeuta holística e gostaria de falar um pouquinho sobre a anamnese integrativa. Anamnese é uma palavra do grego, ana, trazer de novo, e mnese, a memória. E o que acontece? A gente sabe que quando o nosso assistido nos procura é porque ele está com algum problema, com alguma doença. E a gente sabe também que isso não acontece do dia para a noite, né? Isso acontece de forma gradual. E através da anamnese, lembra, trazer de novo a memória, a gente consegue identificar ali na linha do tempo deste cliente onde é que foi que isso começou. E como que a gente faz isso? A gente faz isso através de perguntas abertas e fechadas, olhando ele integralmente. E o que significa isso? Olhando ele no corpo mental, no corpo emocional e no corpo físico. E às vezes, muitas vezes, no corpo espiritual. Com todos esses dados, a gente consegue receitar para ele a melhor terapia ou o melhor tratamento para a resolução desse problema ou dessa doença. Tá bom? Então, qualquer dúvida, estou à disposição e muito obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigada, Eliani, por dar esse super depoimento pra gente. Marta, essa última pergunta que ela não sabe, aquela pergunta tchan, 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 tchan. Dá pra gente uma mensagem pro ano 2022? De uma forma, de uma saúde integral? Bom, já que a gente está falando, o pessoal queria falar muito de dragão, né? O dragão desse mês é o dragão Luminous. E o dragão Luminous, ele vem com a mensagem esse mês, mas acho que, né, a gente tem conversado isso o ano inteiro, que quando a gente se robotiza, que é o que é robotizar? Eu tô ali, bate lá o carimbo todo dia, né? Bate crachá todo dia. E aí você fala, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Não sei, mas estou batendo meu crachá. É como se você deixasse o teu corpo ali e a tua alma vai fazer alguma coisa em outro lugar. Esse processo vai fazendo você criar muitas dores no seu corpo. Por quê? Porque o teu corpo vai perdendo consciência. Né? Então, a gente, até no trabalho do corpo invisível que a gente faz lá no espaço, é muito nítido o quanto as pessoas estão perdendo a consciência corporal por tanta tela ou por tanto processo de não estar consciente fazendo aquilo que está fazendo, né? E o mais difícil é, como é que eu faço para ficar consciente tanto que eu estou fazendo? E o mais interessante que ele fala é que você tem que fazer aquilo com alegria, porque é aquilo que você gosta de fazer. E quantas vezes a gente consegue fazer o que a gente gosta de fazer, né? Então, o mais desafiador para esse ano é esse trabalho de que... porque todo mundo pensa espiritualidade ou... né,
por exemplo, o Alá, depois que eu morrer, tem um paraíso para mim, ou, né, depois que eu morrer, vai ter Jesus ali na porta me esperando. E eu fico pensando, eu falo assim, gente, mas você não viveu nada aqui. Né? E, na verdade, nós, como seres encarnados na matéria, né, nós viemos para trazer muitas coisas que a nossa alma sabe. É que a gente não sabe que a nossa alma sabe. Isso que é pior. E aí teve gente que fala assim, Marta, mas eu nem sei como a minha alma sabe das coisas. Então, acho que esse trabalho de permitir essa compreensão, né, dos seus saberes internos, da sabedoria do teu corpo, que é muito no trabalho do xamanismo, né? A gente fala muito de como o corpo é sábio e de permitir essa sabedoria do corpo em autoexpressão. Quando a gente permite isso, o nosso corpo ele cria conexões de consciência maiores e, né, até numa sociedade ele gera um movimento diferente. Então, o Luminous ele fala muito desse lugar da gente perceber o que a gente está robotizando e aí fala assim, bom, acho que eu estou robotizando ali, né, porque tem que passar todo dia lá na catraca do metrô. E como que a gente pode fazer isso com mais consciência, com mais alegria, né, com mais presença, né? E porque senão o que a gente tem visto muito para esse ano, que é a regência de Mercúrio, porque Mercúrio é o pensamento, então é o corpo mental. Então você vê todos os desequilíbrios do corpo mental aparecendo, né? Acho que está bem claro nas histórias que estão vindo o quanto o desequilíbrio do corpo mental está surgindo e o quanto esse corpo mental está desconectado do nosso corpo, né? E aí até o final do ano a gente vai ver muito mais dessas desconexões e aí o nosso trabalho de falar assim, vamos fazer parte aí um do outro, né? E equilibrar isso, né? Então, para mim, o recadinho é esse recadinho de Luminous, para que você possa se divertir com o seu corpo. E como é se divertir com esse corpo nessa dimensão que a gente está, e não esperar a próxima. Que desafio, né? Por isso que a gente está andando junto, né, Marta? Sim, Nós sim, estamos é um ali, trabalho em conjunto. Um conjunto, é verdade. Por falar em trabalho em conjunto, eu queria deixar uma dica bônus para vocês do Criando Conexões que estão aqui com a gente. É o lançamento de um livro da Heloísa Ronzani, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vejam o depoimento dela. Olá, aqui está o livro Força Interior, a única fonte de realização possível. Eu sou Heloísa Ronzani e quero convidar vocês para o encontro com a mensagem que ele entrega, um verdadeiro passo a passo para o autoconhecimento. A inspiração para escrever este livro veio das crenças que eu tenho, das experiências vivenciadas enquanto professora e compilei tudo neste livro aqui, que é muito interessante e vai te ajudar muito na sua caminhada pela vida. Você vai realmente adquirir confiança em você, você vai buscar conquistar realizações a partir de você mesma. Você, vendo bem a capa desse livro, observe, já está disponível em todas as livrarias, tanto virtuais quanto físicas. Vai lá, adquire o seu, que você não vai se arrepender. Tá? O recheio desse livro representa a capa que aqui está. Fantástico, hein? Esse livro realmente vai ser imperdível. Espero que vocês gostem. Tá acabando. Ai, muito triste, eu tô muito triste com isso, porque por mim ficava o dia inteiro aqui, mas, tem né? esse assunto para falar, né? Temos. Mas antes de acabar, Marta, eu queria saber, o pessoal, tenho certeza que o pessoal de casa quer saber aonde que eu encontro a Super Marta e os seus trabalhos. Aproveita para falar, por favor. Bom, tem o Instagram, né, o Mat Healing, daí depois pode deixar no link. Os agendamentos são com a Geisa, GG, beijinho para você. E esse mês a gente tem o trabalho do Nazareno com a apometria xamânica,
que vai ser dia 11 e 12 de junho agora, né? Quem quiser tem vagas ainda para participar. A apometria xamânica é exatamente esse trabalho, né, que une o trabalho do Dr. Lacerda da apometria com o xamanismo, né, os saberes ancestrais. E esse reequilíbrio, né, dos corpos energéticos, né, e ajudando nessa conexão. E provavelmente em julho, acho que talvez a gente vai ter o Dragon Coaching. E aí o trabalho dos dragões mesmo, então vai ser bem legal. Eu sempre posto ali no Instagram os cursos. E para quem quiser ter interesse de um atendimento, aí manda a mensagem pelo direct que a gente entra em contato. E tem uma coisa que a meditação cristalina. Ah, estamos nossa, juntas, não verdade, olha só. Dia 23, né? 23. Dia 23, meditação da rede cristalina. Então, a gente tem o trabalho do sentir, pensar, agir, porque é muito... Pode falar do caso do Will Smith? Pode falar. Né? Porque é muito interessante, né? Quando eu estava comentando, né, de como ia aparecer essa questão, né, da desconexão do que você pensa, do que você age e do que você sente. Acho que, para mim, o caso do Will Smith eu tinha falado isso e aconteceu o caso do Will Smith, né? Então, você viu, ele fez um movimento que ele não queria fazer, ele sentiu um outro movimento e pensou um outro movimento. Então, só que aí, na impulsividade do que a gente tem de energia para esse ano, vai ser essa desconexão se você não tiver integrado, né? Então, acho que o sentir, pensar e agir, ele é um trabalho de fazer essa ponte, né? Porque às vezes o nosso sentir está para lá, o nosso agir está para lá, e aí quando junta tudo isso numa efervescência de uma situação, às vezes um impulso pode fazer com que você tome atitudes que não sejam muito legais, né? Então, eu acho, e é por isso que eu acho interessante o trabalho do sentir, pensar e agir, porque, por enquanto, a gente ainda está construindo corpos, né? A gente está fazendo com que as pessoas estejam conscientes de que elas não estão conscientes mais do corpo, né? Então, eu acho isso muito legal, que é o trabalho das 11h30, 11h30 não, desculpa, 1h30 até as 3h, depois na meditação da rede cristalina, que aí a gente trabalha com a conexão com a planeta Terra, com outras consciências, e aí por isso que eu falo, né, que aí a gente entende campo de consciência de uma outra forma, e a gente traz um monte de campos de consciência ali. Sim, então é um trabalho que a gente faz juntas, eu faço o Conexões Pensar, Sentir e Agir, preparo os corpos, a gente tem identificado esses corpos que estão invisíveis e trazer para a consciência para que prepare, para que a gente possa fazer a meditação da rede cristalina da melhor forma possível. A gente tem feito isso uma vez por mês, né, Marta? Isso, a Marta coloca lá, e eu também. Então, é só acompanhar a gente no nosso Instagram, que vai estar lá uma vez por mês, é imperdível aqui em São Paulo. Estão todos convidados. Marta, mais uma vez, gratidão. Gratidão. Que você tenha, né, novas conexões aí, seja muito bem cheia de energia, dragão. Muito bom. E olha, gente, se eu estou aqui hoje, é ela que ficou lá me pentelhando para falar, você tem que falar, você tem que falar, você tem que falar. E, gente, estou aqui falando com a Marta e com todos vocês. Muito obrigada por mais um Criando Conexões. Curtem aqui, comentem, compartilhem e esperem o nosso terceiro episódio, que vai estar fantástico também. Um grande beijo. Gratidão, Marta. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.